Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso 19º dia de devocional de Advento e eu queria que hoje nós meditássemos juntos no texto que está em Isaías, capítulo 52, do versículo 7 até o versículo 10. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Como a maioria das pessoas sabem, os textos na Bíblia não foram escritos primariamente para nós, nos dias de hoje, para se aplicar à nossa vida. Eles foram escritos também para um contexto local, para um contexto da época em que eles foram escritos para aquelas pessoas. E com esse texto aqui não é diferente. Quando o profeta vem e fala sobre como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, em primeiro lugar ele fala isso para o povo daquela época. Naquela época o povo estava vivendo um tempo de exílio, um tempo de aprisionamento sobre o governo da Babilônia. E eles desejavam e ansiavam pela libertação de Israel, pela libertação do povo de Deus. E Isaías aqui está falando dessa promessa de Deus, de que ele resgataria o seu povo, assim como nós já vimos que Deus prometeu, de que ele viria e salvaria o seu povo. A gente sabe que a realidade última desse salvamento de Deus está em Cristo, Jesus, ele é aquele que salva, ele é a promessa definitiva de Deus de salvar o seu povo para todo sempre. Mas também existia a promessa de que eles seriam salvos naquele período, que eles seriam libertos ali do exílio, que eles voltariam para sua terra, que eles iriam restaurar a sua terra, e iam voltar a viver como povo de Deus. E essa boa nova, essa boa notícia de que Deus os salvaria, ela precisava ser anunciada. E naquele tempo, as notícias elas não chegavam, como hoje nós temos notícias chegando por celular, por e-mail, por tantos meios tão fáceis, e rápidos de se alcançar as outras pessoas, e nem por cartas também, que é algo que nós tínhamos pouco tempo atrás. Mas naquele tempo, as notícias elas eram anunciadas por pessoas que eram responsáveis por isso, elas deviam correr e levar as notícias de um reino a outro, de uma pessoa a outra. E geralmente esses corredores que anunciavam as notícias, eles tinham os pés, na verdade, bem sujos, Vocês imaginam, porque eles passavam muito tempo correndo para chegar e anunciar a notícia. Então, de onde que vem isso, ele falar que os pés são formosos, que os pés são belos daqueles que anunciam as boas notícias? Claramente não está a beleza no pé em si da pessoa, mas no fato de que ela carrega uma boa notícia. Então, para quem recebe aquela notícia, aquela pessoa é formosa, aquela pessoa passa a ser bela para ela. Os pés daquela pessoa passam a ser belos porque eles carregam a notícia que o ouvinte deseja ouvir. A notícia de libertação, a notícia de que o povo de Deus seria salvo. E hoje nós já recebemos a notícia definitiva, a notícia da salvação, da libertação, da paz eterna em Cristo Jesus. Mas essa notícia ela não é apenas para nós, mas ela é para todo mundo, para todos aqueles que desejam receber ao Senhor. E a pergunta que fica para hoje é: será que nós temos anunciado essas boas notícias? Será que os nossos pés têm sido esses pés formosos que por onde passam, onde caminham, eles anunciam, trazem as boas novas do Evangelho, trazem alegria, trazem esperança? Será que nós temos tido compaixão daquelas pessoas que estão ao nosso redor e que não conhecem ainda as boas novas do Evangelho, a vida que existe em Cristo? Será que nós temos gastado o nosso tempo e a nossa vida para fazer com que essas pessoas escutem a mesma boa notícia que nós escutamos um dia que nos salvou? Em Romanos 10, capítulo 14 e 15, Paulo repete essa profecia de Isaías. Ele diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Nós hoje vivemos num mundo cansado, num mundo fatigado pelo pecado, num mundo sem esperanças, num mundo sem vida. E Jesus deixou a nós, a sua igreja, a responsabilidade de compartilhar com esse mundo as boas notícias, de entregar a esse mundo essa paz que nós recebemos, a notícia de que há salvação, a notícia de que há vida, a notícia de que há esperança e alegria
para essa vida, de que existe sim um motivo para viver, de que a nossa condenação ao inferno não precisa ser definitiva, nós podemos ser salvos, nós podemos ser resgatados pelo sangue de Cristo, de que nós podemos ter acesso à presença de Deus e de que nós temos esse Deus que deseja estar conosco, que quer passar tempo conosco, que nos ama, de que seu Espírito está acessível para nós, para que nós possamos viver uma vida plena, ainda aqui nessa terra. Eu tenho essa boa notícia, você carrega essa boa notícia. Será que nós temos compartilhado ela? E de forma ainda mais prática, será que nós temos sido o tipo de pessoas que traz vida aos locais onde a gente está ou morte? O tipo de pessoa que traz esperança ou desânimo? Todos aqui devem conhecer alguém que, quando chega num ambiente, pesa aquele ambiente. Né, que sempre que alguém tem algo para dizer, a pessoa tem algo para retrucar, tem algo para dizer contra, tem um problema, um empecilho para colocar ali no meio. Que é aquela pessoa que sempre está falando mal dos outros, que sempre traz más notícias, que sempre traz algo de ruim para a conversa, né, para aquele ambiente e que pesa o ambiente, que deixa todo mundo mais para baixo, mais triste. E todo mundo também deve conhecer alguém que é aquela pessoa que ilumina os lugares em que está, uma pessoa que traz alegria, uma pessoa que coloca os outros para cima e não com uma positividade falsa ou tóxica, mas sim com um espírito realmente vivo, um espírito que é cheio da presença de Deus e que imprime essa presença, imprime relances dessa presença nas outras pessoas, que traz uma leveza para o ambiente. E nós temos que nos perguntar que tipo de pessoas nós temos sido. Muitas vezes, como cristãos, nós temos sido esse primeiro tipo de pessoa. Uma pessoa que é murmuradora, uma pessoa que anda pela terra, que caminha no trabalho, em casa, como se tivesse uma vida pesarosa, como se tudo fosse horrível, que traz as outras pessoas para baixo, que não tem nada de bom para dizer. E se esse for o nosso caso, nós precisamos seriamente olhar para o nosso coração, nos arrepender e pedir ao Senhor para nos mudar, porque nós recebemos a melhor notícia da história. Você foi salvo e essa salvação está disponível a outros. E se nós não temos gastado a nossa vida para anunciar isso, e se nós não temos vivido uma vida alegre no Senhor, no fato de que Ele nos salvou, no fato de que Ele preenche a nossa vida, no fato de que a alegria dele é a nossa força, talvez nós estejamos nos esquecendo daquilo que Cristo fez, do papel que Ele nos chamou a cumprir aqui nessa terra. Talvez a gente não esteja permitindo que Jesus nasça nos nossos corações, que Ele renove todos os dias a nossa fé, que Ele tenha espaço em nós para mudar a nossa perspectiva sobre a vida, a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Talvez a gente esteja deixando muitas vozes alimentarem a nossa mente, até mesmo a nossa própria voz, que é uma voz de alguém que é pecador. Você não deve ouvir sua própria voz, você não deve ouvir a voz do mundo, você não deve ouvir as notícias, você não deve ouvir nada além da palavra de Deus, além daquilo que o Senhor declara, além da boa notícia que Ele nos revelou, daquilo que Ele diz a nosso respeito, da identidade que Ele te deu, da identidade que Ele deu aos outros. Então, que hoje nós possamos nos lembrar desse nosso papel de sermos aqueles que têm pés, que anunciam as boas novas do Senhor, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem que Deus reina, que alegram os ambientes em que estão, não com uma falsa alegria, mas com a alegria verdadeira que provém do céu, com a alegria que é duradoura, que nós já temos visto nesses devocionais. Pense consigo, como você pode ser hoje um portador de boas novas para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Peça a Deus que Ele encha o seu coração com a alegria das boas notícias do Evangelho, para que quando você olhar ao seu redor, para que quando você olhar para você mesmo, para quando você olhar para as outras pessoas, você não as veja com seus próprios olhos, não se veja com seus próprios olhos, não veja o mundo com seus próprios olhos, nem com os olhos dos outros, nem com os olhos do mundo, mas veja com os olhos do Senhor. Que sempre que você abrir a sua boca, você tenha a declarar apenas as palavras que o próprio Deus declararia. E que nós possamos sempre nos lembrar que um dos principais mandamentos de Deus para a nossa vida é que nós possamos ir e proclamar as boas novas do Evangelho a toda criatura. Não sejamos egoístas querendo manter ela apenas para nós mesmos, porque o Senhor vai nos cobrar se nós fizermos isso. Que o Senhor abençoe o seu dia e te dê pés formosos que proclamam as boas notícias.